porque uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão especial organizada na Câmara para tratar de investigar um determinado assunto. Existe um procedimento a ser feito para isso, não basta a vontade de um único vereador. Eu lhe garanto que se fosse por vontade de um único vereador, considerando aí a disposição do nosso mandato, né, e digo mais, né, dos outros mandatos de oposição também, né, do professor Ivan Berg e do vereador Silvio Dias, isso já teria sido aprovado, mas para apresentar o pedido de CPI, de qualquer tema que seja, são necessárias 7 assinaturas. Né? Então, isso envolve, né, um trabalho de convencimento, inclusive, né, de outros colegas, para que tomem parte na apresentação do pedido. Hoje, na Câmara Municipal de Feira de Santana, existem 3 assuntos que já foram alvo de comentários na tribuna, que existe movimentação para transformar isso de algum modo em uma CPI, né, em uma investigação por indícios de malfeitos, como eu mesmo disse, né, de irregularidade. O primeiro tema desses é indiscutivelmente o transporte coletivo. O transporte coletivo de Feira tem diversos indícios de descumprimento contratual, né, da concessão do serviço público, e isso é visível na péssima qualidade que a gente tem aqui do transporte coletivo no município, né, com uma tarifa que é muito cara. Ao mesmo tempo, a gente não entende por que as empresas continuam a alegar que tem prejuízo, que tem desequilíbrio econômico, financeiro, enfim, né? Então, é uma situação que precisa de investigação e que agora, na situação da pandemia, ela conseguiu se agravar, né? Porque você teve uma redução da frota, teve uma situação de superlotação e de piora geral da situação de transporte. Então, esse assunto, a oposição vai apresentar uma proposição. A nossa expectativa é que já no quadro da próxima semana a gente comece o processo de coleta das assinaturas e que outros colegas lá da Câmara se sensibilizem, né? Alguns já manifestaram, inclusive, disposição de tomar parte de alguma forma, né, desse processo de investigação. Então, a nossa expectativa é que isso ande. O segundo assunto é o assunto relacionado ao dito shopping popular, né? Na verdade, Cidade das Compras, que hoje é um empreendimento particular. Esse shopping também tem um conjunto de problemas, tanto nos termos da parceria público-privada, tanto em relação ao contrato, né, e os abusos dos contratos impostos aos comerciantes hoje que tem box naquele estabelecimento. E justamente por isso, numa audiência pública realizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia há algum tempo atrás, né, um pouco mais do que uma semana, uma das recomendações que a Defensoria Pública apresentou, inclusive para que seja apresentado no relatório à própria Câmara Municipal, é a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito também, de uma CPI sobre o shopping popular. Né? Então, essa chegará a partir de uma provocação externa, né, da Defensoria Pública à Câmara Municipal. Eu já tenho conversado, inclusive, com outros colegas da necessidade de levar o pedido a sério, mas é novamente a mesma questão. É necessário, né, 7 assinaturas para que o pedido seja apresentado, não é nem para aprovar a CPI, porque uma vez que você apresenta, né, com as 7 assinaturas, depois tem a aprovação da própria CPI por maioria de votos lá da Câmara. E, por fim, um último assunto, né, que foi esse também que eu toquei na tribuna, porque o presidente da casa, o vereador Fernando Torres, trouxe isso, né, falou da questão das cooperativas, e eu lembrei que, inclusive, em 2019, o PSOL, no primeiro dia de trabalho legislativo daquele ano, apresentou uma proposta de CPI para investigar as fraudes nos contratos com as falsas cooperativas da área de saúde aqui no município.
até disse que esse pedido foi enterrado em 5 minutos, quando foi apreciado no plenário. Na verdade, até menos do que 5 minutos. Na época, a alegação é que nós não tínhamos mandato e por isso não tínhamos legitimidade do ponto de vista do regimento lá da Câmara para apresentar esse pedido de investigação. E aí, obviamente, que agora que essa situação é diferente, pela primeira vez sem presença do PSOL na Câmara Municipal de Feira de Santana, a nossa expectativa é retomar esse assunto e também apresentar a proposição. Por isso que eu até disse ali, na oportunidade, que olha, se é disposição, se outros colegas aqui dizem que tem disposição, nós apresentamos aqui no momento. Infelizmente, não andaram ali as conversações como devido, mas a nossa ideia é sim passar limpo essa situação, até porque o próprio Ministério Público tem investigação em andamento sobre isso, e eu acredito que a Câmara não pode se omitir. Eu, como comentei lá na tribuna, acredito que se nós tratarmos, por exemplo, do transporte e da situação da saúde, eu não tenho dúvida que essa legislatura, que quem tem mandato hoje na Câmara, vai poder dizer, daqui a pouco menos de 4 anos, que contribuiu para que a situação do município melhorasse, para entregar uma Feira de Santana melhor, porque mexeu com 2 situações que são crônicas hoje, que é o transporte coletivo e o problema da política de saúde no município. Ô vereador, agora é como o senhor disse, 7 assinaturas para ela tramitar. Isso eu posso dizer que é praticamente impossível no legislativo brasileiro quando tem-se maioria, o executivo tem maioria. Há o interesse da população, há o interesse de alguns vereadores, mas fora a CPI, o que fazer para investigar essas irregularidades que o senhor aponta aí? Luiz, acredito que quando se esgotarem as possibilidades ali na Câmara, e a gente tem visto um pouco isso, você tem acompanhado, outros segmentos da mídia que têm visto também, e desde o início, inclusive, do nosso mandato, a gente tem apresentado pedidos de informação, por exemplo, através de requerimento, eles têm sido negados, inclusive, apresentados projetos de lei, apresentando indicação agora, inclusive com um projeto anexo acerca da questão da Marechal. Então, assim, a ideia é utilizar todos os instrumentos que estiverem ao alcance do ponto de vista do mandato lá na Câmara. Mais uma vez esgotadas essas possibilidades, nós apelaremos também para outros mecanismos, para outras possibilidades jurídicas ou mesmo judiciais. Jurídicas, como no caso do próprio Ministério Público. Então, agora na última quarta-feira, por exemplo, como uma ação conjunta da oposição, nós protocolamos uma representação no Ministério Público Estadual para tratar de uma evidente irregularidade. Quer dizer, há uma contratação de uma auditoria. À época, a prefeitura disse que era para fazer um raio-x do sistema de transporte no município, porque as empresas alegavam prejuízo. E a prefeitura vinha sendo muito pressionada diante disso, inclusive porque tinha dificuldade de justificar porque que aceitava aumentos de tarifa tão absurdos como aqui em Feira. E aí foi contratada uma empresa, a Deloitte Brasil, uma empresa especializada em auditoria, e isso foi em 2018, com previsão de 6 meses para a entrega dos resultados do trabalho. E hoje nós estamos em 2021 e nada. Então, por exemplo, apresentei requerimento na Câmara, o requerimento foi negado. Outros vereadores, como o próprio vereador Silvio Dias, apresentou também pedido de informação, com dificuldade, que isso ande também lá na Câmara. Fizemos o debate público, pedindo que o executivo municipal, o prefeito, se posicionasse. Nada. Bom, acionamos o Ministério Público. E se isso não se configurar um caminho viável de alguma forma, o Ministério Público se omitir em relação a uma questão que evidentemente envolve o descumprimento daquilo que está previsto em lei,
né? Porque quando o funcionário público, por exemplo, ele não toma as medidas necessárias diante de uma coisa errada, existe inclusive um nome para isso, chama prevaricação, né? Porque ele deixou de tomar as medidas ali que seriam cabíveis. Então, como é que a prefeitura tem o descumprimento do contrato da auditoria, ela não toma nenhuma providência em relação a isso, os resultados não foram publicados? Como é que se dá dinheiro público para a empresa, porque se pagou, né? Essa auditoria custaria aí aos cofres públicos de Feira de Santana quase R$800 mil. Cerca aí de 300 mil, perto disso, já foi, né, entregue à empresa. E até agora nenhum resultado. Bom, tem uma situação também que envolve improbidade administrativa. Então, se o Ministério Público, por alguma razão, né, não tomar pé dessa situação, vamos acionar judicialmente. Vamos entrar com ação, né, judicial para interpelar aí o município. Então, diferente de outros momentos, né, onde o governo lidava, né, com uma situação muito confortável, talvez de comodidade, com o que acontecia ali na Câmara e tudo mais, quero dizer para o prefeito, né, e para o governo municipal como um todo que esse tempo acabou. Muito obrigado, vereador Jonatas Monteiro, que o melhor aconteça. Obrigado, tenha um bom dia, bom fim de semana. Lhe agradeço, Luiz, e agradeço o espaço no programa Levante a Voz, tá bom? Me coloco à disposição, como tenho dito, não só pelo prazer de participar aqui do espaço, né, de apresentar as informações, mas por ser obrigação de quem, né, tem cargo eletivo, de quem é agente público, prestar contas de suas atividades. Tá certo? Forte abraço. Faça deste programa uma extensão da Câmara de Vereadores. As coisas públicas têm que ser colocadas às claras, e é esse o objetivo do programa.